O ex-presidente Lula declarou, como faz há anos, que pretende, caso chegue ao poder, regulamentar a atividade de imprensa, internet e os meios de comunicação. As declarações do ex-presidente geraram reação por parte da sociedade, que denunciou a intenção de censura e as tendências ditatoriais do eterno candidato. A escritora Cláudia Wilde apontou: enquanto Bolsonaro, massacrado diuturnamente pela mídia, defende a imprensa e a internet livres, o tiranete ex-condenado promete regular os meios de comunicação e a internet. Nome bonitinho para a censura que o sujeitinho quer. E a imprensa brasileira continua calada. O investidor Leandro Russell afirmou: a decisão do TSE de impedir monetização de canais conservadores no YouTube é um ato de censura. É como se veículos de comunicação, rádio, jornais e emissoras de TV fossem proibidos de vender espaço publicitário, o que levaria ao seu fechamento. Estadão apoia e comemora a decisão do TSE que censura canais conservadores através de desmonetização. Os militantes de redação combatem a liberdade de expressão. Defendem o direito apenas para eles mesmos. Russell acrescentou: quando Lula fala que vai regulamentar a imprensa e a internet, ele está apenas concordando com os militantes de redação que há tempos defendem a censura, acreditando que ela será direcionada apenas aos influenciadores fora da velha imprensa. Eles estão cavando a própria cova. A vice-presidente do PTB, Graciela Ninov, disse: o candidato da imprensa é aquele que afirma que irá regulamentar a imprensa. Obviamente que regulamentar a imprensa é impor algum tipo de censura. E os jornalistas, caladinhos diante dessa ameaça à sua liberdade de atuação. A imprensa brasileira é gado de Lula e do PT. A deputada Bia Kicis apontou: o ex-condenado Lula promete censura, mas, claro, diz que não é censura. E a imprensa vai ficar calada? Acham que não chegará a sua vez? O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou: enquanto a imprensa mente que Bolsonaro ameaça a democracia, Lula reafirmou que se o PT voltar ao poder, vai censurar a mídia e controlar a internet. Bolsonaro está elaborando decreto garantindo liberdade para todos nas redes, enquanto Lula quer censura. Quem é o ditador? O empresário Flávio Augusto observou: Lula disse hoje que, se vencer as eleições em 2022, regulará a imprensa e a internet. E completou: não é censura. Finalizou defendendo o falecido ditador Hugo Chávez, da Venezuela, que perseguiu e fechou meios de comunicação. Coitado do Brasil. O deputado federal Coronel Tadeu conclamou: o ex-presidiário fez as declarações em entrevista ao jornal Bahia no Ar na quinta-feira 26. Além disso, o petista também prometeu a regulação da imprensa, o que na prática todos sabemos que é censura. Por isso, temos que impedir a eleição desse O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, relatou: Lula defende abertamente censura da imprensa e da internet sob o disfarce da regulamentação. O deputado Marcel Van Hatten disse: é inacreditável que a declaração do ex-presidente Lula sobre a necessidade de regulamentar a mídia no Brasil tenha passado praticamente despercebida pelos grandes veículos de comunicação que não estão discutindo essa ameaça à liberdade de informação. Lula e o PT seguem com a ideia fixa de regulamentar os meios de comunicação. Isso significa, na prática, censura e controle de conteúdo para calar as opiniões divergentes. O economista Rico Pinheiro ironizou queixas da velha imprensa por censura judicial. Quando prenderam jornalista, Polícia Federal no Terça Livre, inquérito de fake news, censura e banimento, derrubada de canais de youtubers, cancelamento nas redes sociais, a velha imprensa lixo riu e escarneceu, achando que o autoritarismo e ditadura do sistema não a atingiria. Pois é. O empresário Salim Matar, ex-secretário de privatizações do governo Bolsonaro, disse: pau que bate em Chico, bate em Francisco. A mesma mídia que se calou diante da censura de veículos de imprensa de direita, agora sofre censura por parte de juízes. A imprensa deveria defender mais explicitamente a liberdade de expressão, um dos pilares da nossa democracia.
A jornalista Karina Belomé apontou: Lula quer e fará, se puder, a censura geral contra opiniões contrárias às suas. Ele admira o sistema chavista e apoia que o Brasil viva o mesmo que Venezuela. É isso que queremos? Quem não conhece a história está fadado a repeti-la. A advogada Raquel Stasiak questionou: como é que jornalistas conseguem passar pano para Lula, que diz abertamente que vai regular os meios de comunicação? A advogada Luciana Barros disse: o fato de Lula ser um soberbo que tem a certeza da impunidade e diz tudo o que pensa presta um serviço ao Brasil, na medida em que expõe com crueza a censura que o mecanismo ao qual ele pertence vem implantando no país e fará muito pior no exato momento em que se retomar o absoluto poder. O deputado federal General Girão asseverou: nunca na história do Brasil essa palavra nos motivou tanto para estarmos dia 7 de setembro nas ruas. São tempos de cerceamento dos nossos direitos, expressão, opinião, pensamento e de ir e vir. O povo é soberano. Vamos juntos apoiar o presidente. O deputado Luiz Lima, por seu turno, argumentou: liberdade de expressão é poder falar de qualquer parlamentar ou ministro do STF da mesma forma que se fala do presidente da República. O músico Roger Rocha Moreira, do Ultraja Rigor, avaliou: uma censura do bem. O perfil Charges, o Sal Conservador, assinalou: o Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul está preocupado com ordem judicial de censura prévia a uma reportagem da RBS-TV sobre corrupção. Agora a velha imprensa está reclamando de inconstitucionalidade? Pois é, censura na TV dos outros é refresco, não foi por falta de aviso. O tenente Mozart Aragão, assessor do presidente Jair Bolsonaro, respondeu a protestos da velha imprensa a respeito de decisões judiciais que afetaram seus interesses. Olha aí, a moda vai pegar. Ah, isso é censura e o que ocorreu com outros sites de apoiadores do presidente, não? A vereadora Gabriela Rodar explanou: Bolsonaro hoje. Deus me colocou aqui, só Deus pode me tirar. A liberdade é mais importante do que o pão. Sem liberdade não há nem vida. Todos os cristãos estão contigo, presidente. Quem defende ditadura, discriminação, autoritarismo e censura faz o trabalho do inferno na terra. O perfil Caneta Desesquerdizadora dissecou: Lula já diz que regulará a imprensa e a internet se for eleito. Segundo o criminoso petista, isso não seria censura, seria apenas para conduzir a internet para o bem e democratizar as televisões repartindo elas. Este é o democrata segundo a mídia brasileira. Fernando Bolsomito comentou: quando são bolsonaristas, chamam de justiça. Quando atinge a velha mídia, é censura. Augusto de Franco analisou: Lula disse, está nos jornais de hoje, se eu voltar, eu vou regular os meios de comunicação deste país. Como é que um presidente faz isso num país em que há liberdade de imprensa? Enviando um projeto de lei ao parlamento. Ora, para tanto ele não precisa voltar. Basta que os deputados e senadores petistas apresentem tal projeto. Se, para regular os meios de comunicação, é preciso que isso parta de alguém que está na presidência da República, então alguma coisa está errada. Lula está dizendo que vai usar o seu poder executivo para forçar a aprovação da lei pelo Congresso? Basta um projeto de lei ou é necessário modificar a Constituição? Aliás, a liberdade de imprensa não é cláusula pétrea? O que Lula... Muitos tripudiaram em cima desse dispositivo constitucional, onde um presidente da República, mesmo que decretasse um estado de sítio, poderia fazer aquilo. Retirar o emprego e o ganha-pão de muita gente. Pessoas que trabalhavam de manhã para poder comer à noite. Tiraram o direito de ir e vir. Proibiram de frequentar igrejas, um refúgio do homem e da mulher que num desespero procura o seu padre, o seu pastor. Não quero generalizar,
Mas o objetivo de alguns era quebrar o governo pela economia. Não conseguiram. Nós atendemos aos mais humildes, buscando uma maneira de remediar a sua situação. Vencemos, acredito, essa etapa. Um governo que desde o primeiro momento tudo fez para combater a pandemia. Nenhum governador, nenhum prefeito pode reclamar do governo federal, principalmente pelos recursos que destinamos a estados e municípios. Nós vivemos numa grande nação, como ouvi há pouco aqui. Marcharemos para o futuro de verdade. No momento também que o Brasil atravessa, onde uma pessoa ou duas tentam perverter a ordem pública com medidas arbitrárias, com medidas revanchistas, extrapolando aquilo que seria seu direito, passando por cima até mesmo do seu compromisso de zelar pela Constituição brasileira. Nós não podemos admitir isso. Quando um presidente de um Tribunal Superior Eleitoral desmonetiza páginas de apoiadores do governo, ele abre brecha para que presidentes de tribunais regionais eleitorais façam a mesma coisa para defender o seu respectivo governador. Isso não é democracia. A liberdade de expressão tem que valer para todos. Temos um presidente que não deseja e nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso. Sei que a grande maioria de líderes evangélicos vão participar desse movimento de 7 de setembro. E assim tem que fazê-lo. Está garantido em nossa Constituição. Espero que não queiram tomar medidas para conter esse movimento. A liberdade de se manifestar, vedado o anonimato, está garantida em nossa Constituição. Não depende de regulamentação. O Brasil precisa de paz, precisa de tranquilidade para poder prosseguir. É impressionante como alguns querem evitar esse movimento espontâneo do povo, desse povo que movimentos outros, quando participou, sempre imperou a ordem, a disciplina, ao respeito ao patrimônio, ao respeito aos policiais presentes. Será que eles querem apenas movimento em época de eleições? Como vimos por ocasiões das eleições de 2020, onde era permitido tudo?